Meus queridíssimos amigos, tudo bom? Vamos tratar hoje aqui nesta segunda-feira, levemente fria, deu uma esquentadinha aqui em São Paulo, sobre, vamos dizer assim, os efeitos, os possíveis efeitos da Previdência sobre a economia e como nos interessa falar de política, porque afinal isso aqui é um canal de política, não é o canal do Infomoney, sei lá, então nós vamos tratar dos efeitos políticos dessa aprovação um pouco tardia, que talvez venha a acontecer agora no segundo semestre, e também dos impactos eleitorais que isso terá na eleição de 2020. Vou acabar pincelando aí essa questão, Eduardo, também, tá? É uma opinião muito particular, mas uma análise importante de ser feita, tá bom? Então, por favor, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E lembre-se, dias 2, 3 e 4, nos cinemas em São Paulo, Rio e Curitiba, teremos a pré-estreia de Não Vai Ter Golpe, o filme contando a verdadeira história do impeachment, tá? Vai rolar lá em São Paulo, Rio e Curitiba. Estamos aguardando você na pré-estreia para que se tudo der certo a gente consiga colocar nessas grandes redes de VOD, divulgação, Netflix, a bagaça toda, e aí as pessoas possam assistir e conhecer a versão do lado de cá, a versão que você fez parte na queda da presidente mais corrupta da nossa história. Então, vamos ao tema de hoje. Pois bem, meus queridos amigos, semana passada foi uma semana que começou com um sabor levemente adocicado e terminou meio agridoce, né? Ela começou bem com a ideia de aprovação e aprovação do texto base da reforma da Previdência, e todo mundo começou a ficar um pouco chateado quando viu os destaques, em especial porque os destaques, em boa parte, vieram e foram apoiados pelo governo, né? Em especial aquele destaque absurdo, grotesco da Polícia Federal, e depois os destaques relativos à educação, que boa parte do PSL votou junto também, né, num acordo lá com os partidos de oposição e tal. Fato é que a reforma ela deu uma murchadinha, mas ainda é um texto muito robusto, ainda é um texto que estão comentando de 800 a 900 bilhões, o que dá uma economia de 80 a 90 bilhões por ano em 10 anos na média. Isso varia, nos primeiros anos é menos, nos outros anos finais é mais. Mas o fato toda essa polêmica, toda essa celeuma fez com que a votação em segundo turno desse texto aconteça só agora no segundo semestre, né? Isso faz com que a reforma se arraste um pouco, até porque ainda tem toda a discussão no Senado, se o Senado alterar ainda volta para a Câmara, tem todo um embromeixo. E o que eu quero dizer com isso aqui? É simples, a reforma ela vai acontecer, ela vai ser promulgada pelo presidente da República bem mais perto do fim do ano, talvez lá para outubro, para novembro, e os efeitos econômicos da reforma talvez não sejam sentidos tão rápido como as pessoas estavam imaginando, como as pessoas estavam falando. Tinha muita gente que acreditava, basicamente, passa a reforma, vai vir enxurrada de dinheiro e tal. Eu mesmo sempre fui muito entusiasta dessa tese, mas lendo relatórios e lendo matérias internacionais, conversando com o pessoal do setor financeiro, não só daqui, mas amigos de fora, não é exatamente isso, o que me deixa um pouco preocupado, não só com essa questão da recuperação econômica, que precisa acontecer, mas também com o impacto eleitoral que isso pode ter para 2020, presta atenção. Pois bem, se você dá uma reparada nos números e nos índices de pesquisas de opinião sobre a popularidade do governo Bolsonaro hoje, a coisa tá meio assim, 30, 30, 30, 33, 33, 33, vamos dizer assim, né? 33 é a favor, 33 contra, 33 em ponto de espera. Em geral, quem está no ponto de espera acha que o governo é regular ou acha que o governo é ruim, está nas camadas mais baixas da sociedade, as pessoas mais pobres, gente que a crise econômica vem afetando bastante e gente que tem expectativas muito grandes na ideia, vamos supor assim, basta botar uma pessoa nova aí, arrumar a coisa e a coisa vai andar, é só não ser ladrão que vai arrumar. Essas pessoas estão muito céticas hoje com o que o governo está vendo, então, especialmente a turma que está no regular, ainda estão vendo tipo, não, ele pode fazer, bem intencionado, mas elas querem ver o resultado prático. O resultado prático para elas é dinheiro no bolso, né? Como eu demonstrei agora há pouco, né, a gente vai ver a reforma sendo aprovada mais para frente e os efeitos ainda mais para frente. E comenta-se cada vez mais que para o Brasil receber essa tal enxurrada de investimentos que muito se comentava, precisaria também de uma série de outras reformas. Está todo mundo falando agora de uma reforma tributária que começou a ser discutida, tem a reforma tributária da Câmara, tem a reforma tributária do Marco Sintra, né? Isso ainda vai ser tema de grandes debates. Estão falando da reforma do federalismo, do sistema federalista aí do Paulo Guedes, que eu não acho que o impacto vai ser tão grande. O Paulo Guedes está falando em liberação de FGTS, está falando em privatizações para para contemplar a entrada de recursos e investimentos que tirariam da União alguns de seus ativos. Mas o fato é que boa parte dessas coisas só daria um resultado
E aí, o que eu faço agora? Mas o fato é que o resultado, a boa parte desses resultados nós veríamos só mais lá para frente. E quando digo lá para frente, são resultados na conversão de investimentos em emprego lá para 2020, final de 2020, começo de 2021, e crescimento do PIB real também um pouco mais lá para frente. E o que nós temos no meio do caminho? Sim, nós temos as eleições de 2020, eleições municipais, eleições onde todos os partidos fazem, vamos dizer assim, a sua construção de base. Porque a base, né, tá lá quando você elege vereadores e elege prefeitos. E os partidos estão de olho lá, porque quando você faz uma boa estrutura nessa base, você vai bem montado para construir uma bancada para deputado federal, governador e eventualmente presidente da República, né? Isto é uma regra, presta atenção, isto não é uma regra, né? O PSDB, por exemplo, fez barba, cabelo e bigode nas eleições de 2016. Eles varreram o mapa no estado de São Paulo, elegeram um monte de prefeito nas principais cidades e o desempenho eleitoral no legislativo foi péssimo do PSDB, ele reduziu muito de bancada no Brasil todo e em especial em São Paulo também. E o João Dória Júnior, que concorreu para governador em São Paulo, teve muita dificuldade para ganhar do Márcio França do PSB, né? Então, é uma regra geral? Não é, mas é uma tendência? Sim é. E é também importante saber que grandes prefeituras, grandes capitais podem ser ocupadas por partidos que eventualmente estão hoje na oposição. Um exemplo que eu quero dar é o seguinte: o governo Marcelo Crivella não foi bem no Rio de Janeiro. Né? Não havendo uma alternativa e o governo Bolsonaro não gerando empregos rápido, o que a gente vai poder ver, por exemplo, é o Marcelo Freixo favorito para levar a prefeitura ali do Rio de Janeiro. E isso pode se repetir em diversas outras prefeituras. No Nordeste, onde os governadores que são ligados à esquerda estão bem avaliados, a tendência é que eles repitam, colocando ali nas capitais e nas principais cidades, pessoas ligadas a eles. Gente ligada ao PSB, PT, PDT, PCdoB. Né? Eu acho que isso vai ser a tônica no Nordeste. E em eventuais cidades onde o PSDB governava, a gente pode ver também pessoas dessa oposição, dessa neo-oposição, ocupando espaço. Eu não estou vendo, por exemplo, o PSL, que é o Partido do Presidente da República, muito bom em firmar quadros. Na verdade, o que a gente está vendo é o derretimento da imagem dos quadros do PSL, muito que vocês repararam na semana passada, e esses quadros do PSL que almejam concorrer para prefeituras municipais agora em 2020, talvez passam a ter algum tipo de dificuldade, porque esse grupo ideológico, essa parcela da sociedade que apoia ferrenhamente o governo Bolsonaro, talvez esteja um pouco mais cética daqui a um ano e pouco, e mais, neste ceticismo, elas estejam ainda mais desconfiadas no caso de políticos que basicamente só puxaram o saco do Bolsonaro, mas na hora H, por exemplo, na hora das votações, tem sempre algum tipo de somebody love para dar. Então, isso aí acabou ficando ainda em aberto e eu acho que de alguma maneira vai influenciar os resultados, né? O fortalecimento da oposição e talvez o fortalecimento da esquerda em 2020, elegendo quadros para as câmaras municipais, elegendo quadros para as prefeituras, me preocupa um pouco porque as prefeituras vão ter que fazer também reformas da Previdência, né? Vamos lembrar que os estados e os municípios não entraram na reforma. E aí você tem gente que não é exatamente comprometida com a austeridade fiscal, em municípios grandes. Vou dar um exemplo: São Paulo foi feita uma reforma da Previdência, mas a gente ainda tem um problema fiscal grande, Rio de Janeiro tem um problema fiscal enorme, Belo Horizonte, diversas outras prefeituras. Isso me preocupa bastante, porque isso vai redundar em problemas na vida real das pessoas, porque o trabalho político está na ponta. Mas, de alguma maneira, seria leviano eu afirmar que sim, eles já ganharam, são favoritos. O que tem é um quadro que vem se desenhando com a ausência de uma resposta econômica rápida, né? Aí eu falei no começo, pessoal, Renan, por que você falou do Eduardo Bolsonaro, né? Fica todo mundo, o Bolsonaro tinha que estar na Câmara, ele foi eleito para estar na Câmara, e alguns poucos, né? Hoje ele está com uma defesa não tão grande dele nesse sentido, falando que sim, ele tinha que ser indicado, né? Eu acho que o Eduardo não é um parlamentar, isso todo mundo sabe ali em Brasília, não é um parlamentar muito presente, muito ativo. Isso recentemente até ele reconheceu na votação da reforma da Previdência. Não foi muito assim na outra legislatura, tampouco é assim na legislatura atual, né? Também não acho que ele seria um grande embaixador, acho que essa nem é a questão. A questão toda é que a ideia é colocar o Eduardo lá para fazer uma espécie de um trabalho aí, de aparecer junto com o Trump, com o Steve Bannon, tal, se firmar como uma liderança internacional e eventualmente até via concorrer a presidente do Brasil e, se não, se tornar a liderança desse grupo político ideológico que a gente já comentou aqui bastante, ligado ao Olavo de Carvalho, para uma espécie de movimento de direita internacional liderado pelo Steve Bannon.
Mas a questão é o seguinte, o Eduardo talvez o papel dele caiba ser candidato a alguma prefeitura em 2020, né? Se ele, por exemplo, não está se encontrando ali na Câmara dos Deputados. Se ele pretende ter uma carreira no Executivo, se pretende candidatar à presidência da República algum dia, talvez esteja na hora de encarar uma prefeitura como a de São Paulo, concorrer, já comentam que a Joyce queira concorrer, mas seria válido ver ele no debate público, ver ele participando dos debates, discutindo problemas reais dos municípios, em especial da nossa capital aqui, São Paulo, já que ele foi o deputado mais votado por aqui. O PSL é o partido dele e ele teria chances com isso e seria uma forma também de fazer uma defesa do próprio governo, do pai dele em 2020, que será alvo de ataques, imagino eu, no debate público nessa eleição. Então acho que esse é um insight interessante e é algo para a gente observar. Então é isso, galera, um bom começo de semana para todo mundo, um abraço para todo mundo e vamos nos falando. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.